Vocês estão aqui no canal Superação e Determinação. E eu peço para vocês que não se importem com o barulho, né, de fundo, a musiquinha do fundo, que é os passarinhos, né, os bichinhos cantando. Pois é, vocês acham assim que por acaso nós, antes de nós nascermos, assim, nós não existia, nós não era nada, assim, nós nascemos assim do acaso, nós somos um ser assim, uma obra do acaso, assim, e até aqueles mesmo que são evangélicos, né, que servem a Deus, vocês pensam assim que Deus por acaso ia colocar ali uma alma, sem acaso nenhum, né, sem uma meta ali, só para ele poder viver e dali ele escolher se ele é do bem ou se ele é do mal, né, assim como se fosse só ali vamos supor assim, para ele ver a reação do povo, um teste ali da reação do povo ali, se a pessoa veio do nada, do acaso, e que somos um espírito que fomos ali feito na hora, né? E passamos a existir a partir daquele momento, né? E muita gente crê nisso, o mundo inteiro sempre creu nessa parte, desde sempre, né? Só que isso aí não, de acordo com a palavra, no que está escrito na palavra, tem vários pontos na palavra que mostra, que deixa claro que isso aí não procede, que nós já vivemos no céu. E alguém fala por aí que quem fala isso chama essas pessoas que creem nisso, e uma dessas pessoas sou eu, chama nós de anjo caído, né? Só que nós não caímos do céu, né? Porque quem caiu do céu foi o Satanás e os seus seguidores, né? Os traidores, aqueles que traiu Deus lá no céu. Ele traiu Deus e contaminou aquele tanto lá que passou para o lado dele e lutou com ele, né? E aí perdeu, graças a Deus, né? Por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E foi lançado do céu. Ele perdeu, foi uma guerra, teve uma batalha no céu e ele foi jogado de lá para cá, né? Só que lá no céu, antes dessa terra existir, o céu já existia há muitos anos, há muitos 62 bilhões de anos, né? Segundo o nosso tempo, a nossa contagem de tempo. E aí, ele vivia lá no céu, o Satanás, né? Ele vivia lá, todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, que ele vivia lá e aí Deus criou Adão e Eva, criou esse mundo e tudo mais, aí vamos supor também que vocês acham que Deus criou um homem e uma mulher sozinho, assim, sem experiência nenhuma, igual duas crianças, e aí para o inimigo vir, né, astuto como ele era, né, eu acho que vocês nem imaginam tanto que ele era astuto, para ele poder vir enganar a Eva, seduzir ela, que era igual uma criança inocente, né, ali toda desprovida de cuidado, para poder pecar, para poder, para depois muita gente falar que é por causa de Adão e Eva que nós morremos, por causa disso, por causa daquilo. Ali é só um segmento do que aconteceu lá no céu, tá? Nós já moramos lá no céu, sim, e tudo que acontece aqui na Terra é um segmento do que já aconteceu lá. Já aconteceu lá primeiro e está continuando, dando a continuação aqui. E eu espero que vocês fiquem comigo, tá bom? Vocês fiquem comigo, perdoa, eu tive que tirar o cisquinho dali. Aí vocês me perdoam. Mas fiquem comigo, porque está na Bíblia essas coisas que eu estou falando, tá? Não posso falar tudo agora porque é muita coisa, o tempo passa muito depressa, né? Mas a primeira parte, que prova, uma das primeiras provas, está em Provérbios. Quando Jesus Cristo ele se colocou, se denominou como a sabedoria, né? E eu vou tentar falar depressa aqui, porque eu não consigo enxergar direito, eu vou tentar falar mais ou menos o que ele disse. Ele disse que ele estava com o Senhor Deus desde antes das obras mais antigas do Senhor Deus. Se vocês tiverem dúvida, vocês vão lá depois e ler, tá? A primeira, tá? Porque é um top, né? De 7, se não me engano, nem me lembro mais de qual top que é. Eu sei que é um top, né? E o primeiro deles é em Provérbio 8, lá no 22 até o 31, tá? É grande, é por isso que eu não vou poder ler, tá bom? Então, senão eu não dou conta. Aí ele conta lá que ele foi gerado antes do princípio, do começo da terra, né? É muito importante essa parte. Ele fala também que ele foi criada quando Deus não tinha ainda feito nem os campos,
nem o princípio do pó do mundo, né? E ele fala aqui também que quando ele preparava os céus, né? Lá estava eu, quando ele compassava ao redor da face do abismo, quando ele firmava as nuvens de cima, fortificava as fontes do abismo, né? Lá estava eu, né? Com ele, eu era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo, né? Jesus com Deus, né? E seu Pai, né? E aí ele fala ainda, folgando as suas delícias, folgando com ele todo o tempo, folgando no seu mundo habitável que é o céu, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quem eram esses filhos dos homens, né? Lá no céu. Vocês fica só uma interrogaçãozinha aí, né? A segunda prova é lá em Efésios, tá? Lá em Efésios está. Lá em Apocalipse também tem. Apocalipse, lá no capítulo 13, no capítulo 13 e no versos 8 está escrito assim: e adoraram todos aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Que aí adoravam a besta, né? Aqueles antes, né, da fundação do mundo, quer dizer que antes de Deus criar esse mundo, os nossos nomes já estavam escritos lá no céu, outros não, né? Outros já não estavam escritos, né? Antes de Deus criar o mundo, nós já estávamos com os nomes nossos lá escritos lá no céu, né? Interessante nessa parte, né? Então tem essa parte também do Apocalipse, que é a segunda parte, né? E também tem a terceira parte, que é em Efésios, que é em Hebreus. Em Hebreus ele fica mais longinho um pouquinho aqui do meu, que eu deixei pronto aqui tudo certinho para vocês verem. Hebreus é versos 11 até do capítulo 13 até o 15, tá? Aí vocês que tiver dúvida, vocês pegam e lê, tá? Tá escrito bem assim lá, em Hebreus. Tá escrito, todos morreram na fé, né? Sem ter recebido as promessas, mas as vendo de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros, peregrinos aqui na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, né? Quer dizer, então, que nós somos peregrinos aqui, porque nós não somos deste mundo, nós somos do céu, né? Só que o Senhor Deus, quando Ele colocou nós nessa missão, que ainda não vou contar agora, porque é difícil de contar, nós estamos aqui fazendo uma missão, tá? Nós não estamos aqui à toa, né? Ele tirou a nossa memória, né? Por causa de uma justiça aí, que depois mais para frente eu conto. E ele tirou a nossa memória, então por isso conta que nós não lembra de onde nós viemos, mas nós viemos de lá, tá bom? Essa é a primeira, a segunda, né? Eu já contei a primeira, a segunda, a terceira, né? Então vamos para a quarta, né? É aos Romanos, a terceira prova, primeira, segunda, terceira, vamos para a quarta prova, aos Romanos. Ixi, mas tem tanta prova agora que já achei uma que eu não tinha marcado ainda. Tanta prova, gente do céu. Vamos ver se eu marquei essa aqui. Eu esqueci de marcar ela. É muito grande essa, gente do céu, mas eu vou falar assim mesmo. Lá em Ezequiel, tá? Vou marcar assim. Ezequiel, lá em Ezequiel, Ezequiel, capítulo 28, do 11 ao 19, tá? Você vai lá e lê, se você estiver duvidando do que eu estou falando. É bastante extensa, porque é grande, né? Ele fala sobre quando o inimigo morava lá no céu, ele era tudo isso aqui, ó. Ele foi comparado como rei de Tiro, né? O profeta disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta a tua lamentação sobre o rei de Tiro. Era o rei de Tiro, ele era endemoniado, né? Aí ele mandou esse profeta ir lá falar com o próprio diabo que estava incorporado lá no rei de Tiro, né? Aí conversou com ele e falou, né? Tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no jardim do Éden de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, jaspe, ônix, safira, carbúnculo, e toda esmeralda, ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. Fostes criado e preparado. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti.
Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste, pelo que te lançarei profano fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lançarei, dias do reis te pus, para que te olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu coração, comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Então, essa aqui, Deus mandou o profeta falar lá pro inimigo, né? É uma prova de que ele morava no céu e ele pecou contra Deus. E ele fez essas maldades todas. Agora vamos lá para outra prova que tem. Eu não estou achando o que eu marquei aqui. É Romanos. Então, gente, o inimigo, muita gente pensa que o inimigo ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser, tomar o lugar de Deus, aliás, que ele quis tomar o lugar de Deus, que tal, por isso ele foi banido e jogado fora do céu. Não é assim. Ele seduziu 711 bilhões de anjos, que são agora os demônios, que foram expulsos do céu junto com ele. Ele convenceu esses ex-anjos, né, para eles ir para bem longe lá no céu, né, que o céu é muito grande, né, ele quis ir para uma parte bem distante, está escrito na palavra de Deus também isso, lá em Isaías, se não me engano. Ele foi para um lugar, ele queria, né, ele planejou ir para um lugar bem longe, lá ele ia se tornar rei lá, e aí ele ia ser semelhante ao Altíssimo, ele não ia ser igual a Deus, ele queria ser igual a Deus, né, mas ele não queria tomar o trono de Deus, igual muitos pensam. Eu não estou achando Romanos aqui, pessoal, mas eu acho que já foi o suficiente, né, mas tenho que achar, porque senão fica difícil, né, a pessoa tem que achar. Aqui, achei, ó. Rebeca, Romanos versos 9, capítulo 9, versos 11 ao 14, né? Rebeca, né? Porque não tenho ele ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme por causa das obras, mas porque aquele que chama, foi dito, o amor, perdão, gente, eu não estou enxergando bem, o maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Diremos que Deus é injusto? Diremos, pois, que há injustiça em Deus? Não, irmãos. É porque lá no céu tem aqueles anjos que pecaram contra Deus, traíram Deus, viu, pessoal? E aí aqui na terra existem as pessoas que são anjos traidores e as pessoas que são anjos que vão voltar para o céu, tá? Então, por isso existiu Caim e Abel, né? E já existia assim, o anjo mau e o anjo bom. O mal matou o bom, né? E depois a raça dele se espalhou pela terra, né? E tem mais mistérios pela frente. E Adão e Eva, eles não tinham espírito como nós temos, eles eram apenas alma vivente, tá? Deus não ia criar duas almas para pecar e ir para o inferno. Eles vieram para o mundo para, através deles, fosse colocado o pecado aqui no mundo, porque nós tínhamos que passar toda aquela parte do céu que pecou, teria que passar aqui no mundo, né? Então, para batalhar contra quem? Contra o diabo, tá? Nossa missão. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido falar, mesmo com alguma dificuldade, porque não estou conseguindo enxergar bem e achar, e foi tudo muito rápido que eu senti desejo de estar passando essa parte. Eu espero que vocês tenham ficado até o final, que tenham gostado, que dê like, tá? Quem estiver ouvindo, quem vê, gostar e querer saber mais, se interessar no assunto, dá like, compartilha, comenta, se inscreve, tá bom? Eu não estou nem conseguindo enxergar direito, mas tá bom. Então vocês façam isso, tá, pessoal? E que aí vai dar tudo certo, eu vou ficar bem feliz, tá? De poder estar passando para vocês aquilo que um dia alguém passou para mim,
Bendito seja Deus, né? E eu estou aqui nessa batalha e foi muito bom para mim descobrir muita coisa sobre esse assunto, sobre muitos mistérios que o Senhor Deus tem. Ele tem aí, tá disponível para quem quiser saber, só não sabe aqueles que rejeitam, porque está disponível para quem quiser saber esses mistérios, tá? São muito maravilhosos, eu dou muito graças a Deus de ter sorte, de ter sabido dessas coisas, né? Porque quem não sabe dessas coisas, está todo mundo desesperado aí, sem saber o que fazer, todo mundo aflito, ninguém entende nada e todo mundo fica muito desesperado. Agora, quando as pessoas têm a sorte de ter conhecimento dessas partes, desses mistérios, as pessoas entendem as coisas, então fica tudo mais fácil. Quando as pessoas entendem o motivo das coisas, o porquê das coisas, fica tudo bem mais tranquilo. A pessoa aceita as coisas, a pessoa nem pecar não peca assim mais, né? Porque as pessoas quando não conhecem as coisas, peca, porque reclama, e é um será, porque, né? Tanta cobrança de Deus, cobra a Deus as coisas, né? Mas quem conhece, quem sabe dos mistérios, o porquê das coisas, não reclama mais de nada não. Fica feliz com tudo que acontece, agradece por tudo, fica feliz com tudo. É outra vida. Eu espero que vocês tenham ficado até o final. Eu espero mesmo, viu? Porque é melhor para quem. A sorte, é muita sorte aquele que crê, muita sorte para aquele que tem essa graça de crer, né? Nos mistérios de Deus. Porque isso aí tudo que eu falei está escrito na palavra, tá? É mistério de Deus e tem muito mais mistério, tá? Então fiquem todos com a santa paz de Deus no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês, tá? E Deus abençoe a todos.